Olá, queridos! Hoje eu quero falar com vocês a respeito das estratégias de Deus. Em 2 Crônicas 32:2, quando o rei Ezequias soube que o rei Senaqueribe iria atacar com seu exército, ele tem uma estratégia maravilhosa. Ele resolve tapar as fontes que ficavam do lado de fora da cidade de Jerusalém e que servia de suprimento para os viajantes que iam até a cidade, pois ela se localiza num local alto. E tapando as fontes, ele tiraria o suprimento do inimigo. Ele pensou, por que deixar tantas fontes assim para saciar a sede do inimigo? Muitas vezes assim funciona nas nossas vidas. Nós precisamos tapar as fontes que alimentam o pecado e que alimentam o inimigo nas nossas vidas. As fontes nas nossas vidas são todas as áreas que ainda não foram tratadas por Deus. Por exemplo, se a pessoa é hipersensível, o inimigo sempre planta contendas na vida dela para que ela, com o coração magoado, não seja mais sensível ao Espírito Santo. Ele conhece as suas carências e o inimigo ele ataca nas suas carências. Você precisa de estratégias, você precisa tapar as fontes que alimentam o inimigo e alimentar a sua fé. Se a fonte dele tem sido o medo, você precisa alimentar a sua fé. A Bíblia cita uma passagem em Gênesis 30 sobre uma plantinha chamada mandrágora. Naquela época, Raquel era casada com Jacó e também Lia. E Raquel, ela era estéril. Então, ela resolve fazer o uso dessa planta, da mandrágora, que era uma planta alucinógena, uma planta afrodisíaca, para tentar seduzir o seu marido, para tentar acabar com a esterilidade. Ela era uma planta que dizia a lenda que ela era a planta da fertilidade. Então, quando ela vê que Lia estava com aquela planta, ela faz um acordo com Lia para ela poder adquirir a mandrágora, para ela acabar com a sua esterilidade. E muitas vezes nós queremos utilizar das estratégias humanas para vencer algo que é espiritual. A mandrágora, interessante que ela é uma planta que lembra muito o corpo humano e a sua raiz é muito grande em comparação à planta que é pequena. Assim é o pecado nas nossas vidas. Parece algo tão pequeno, mas a raiz dele é profunda. Tudo que a gente faz agora, a colheita vem lá na frente. Uma pessoa que você fez mal, uma pessoa que você sabota, algo que você planta agora, alguém que você compra e não paga, lá na frente alguém faz isso com a gente, porque o pecado ele deixa raízes profundas na nossa vida. E assim era a mandrágora, era uma estratégia para atrair, uma estratégia humana. Só que Jacó já amava Raquel. Raquel não precisava de uma estratégia humana, Raquel precisava da presença de Deus, porque a mandrágora, ela atraía pelo cheiro, e o que vai atrair para a sua vida o cheiro da mandrágora é o pecado. Muitas vezes nós queremos usar as nossas estratégias para atrair as pessoas, para atrair clientes para a sua loja. Claro que nós temos que usar os nossos dotes. Por exemplo, uma pessoa solteira, ela tenta atrair uma pessoa, um parceiro, uma parceira, através da aparência física, através da mandrágora. Só que essa é uma estratégia humana, que muitas vezes vai atrair esterilidade para a sua vida. O que vai atrair o sobrenatural, o milagre, é o cheiro da presença de Deus na sua vida. É o bom perfume do Evangelho. Claro que você precisa ser atraente, você precisa de uma estratégia de Deus para ter mais clientes, para crescer o seu negócio, para poder abençoar sua família, mas a estratégia é a estratégia de Deus. Você precisa usar as estratégias de Deus, porque isso só trouxe esterilidade na vida de Raquel, e quem engravidou foi Lia. Você acaba dando suprimento para o seu inimigo, ao invés de alcançar o milagre que você procura. Então, em Gênesis 30:16 conta que Raquel, ela só engravidou quando Deus a ouviu, quando Deus teve misericórdia dela e ela concebeu. Não foram as mandrágoras não funcionaram. Assim somos nós precisamos tapar as fontes do inimigo. Se a fonte tem sido o medo, você precisa alimentar a sua fé, tapando as fontes de água. Ezequias constrói um túnel para que eles tenham água. Assim você precisa fortalecer as suas defesas e o ataque. Qual é o ataque? Tirar o suprimento do inimigo. Tudo aquilo que te magoa, que te afasta de Deus, se afaste. Você não precisa de mandrágoras. Talvez você solteiro pense, eu preciso de uma igreja que tenha muitos jovens, moços e moças solteiras. Você não precisa dessas estratégias. Deus, ele coloca
coloca na sua vida. Ele é que reúne o seu povo. Deus age de forma sobrenatural. É claro que algumas coisas ajudam, sim, porém quem faz o milagre é Deus, porque a glória não é nossa, é do Senhor. Então você precisa das estratégias de Deus. Se você tem insônia, ore antes de dormir, leia a palavra, tampe essa fonte, comece a ouvir louvores, reúna a sua família. Se a brecha tem sido no seu filho, o inimigo tem agido, dê mais tempo para sua família, dê mais tempo para o seu casamento, tape essas fontes, mas não é através das mandrágoras, não é através das estratégias humanas, mas através das estratégias de Deus. E como você se fortalece? Buscando a palavra em oração, em jejum, em louvores, reúna a sua família, pegue um livro chamado Pão Diário, leia a palavra do dia com a sua família, comece a trazer a presença de Deus, comece a trazer o cheiro da presença de Deus. É isso que vai atrair o milagre na sua vida. Se você, o nosso corpo ele tem preguiça de orar, por isso nós que às vezes somos tomados pelo cansaço, essa preguiça vai te fazer ver uma dificuldade muito grande para orar. Tampe essa fonte na sua vida, comece a buscar, porque o inimigo ele sabe o seu ponto fraco, não é pela sua beleza, não é pelos dotes da sua empresa, é pelo sobrenatural de Deus. Você pode perceber que Deus, ele sempre age em uma proporção menor do que a do inimigo. Sempre o exército de Deus é um número de pessoas menor. Gideão venceu com 300 homens, um exército totalmente desproporcional. Por quê? Porque a glória não é do homem, a glória é de Deus. E quando os midianitas veem, um deles tem um sonho e vê uma visão que eles seriam destruídos, ele vê um pão cevado despedaçando eles. É a palavra de Deus que vai despedaçar o inimigo na sua vida. Você pode ver que Davi não foi através das armas de Saul, não foi através da armadura de Saul que nem servia em Davi, foi através da presença de Deus, de uma pedrinha. Não foi a pedrinha, foi a fé que Davi tinha em Deus. Assim Deus vai te fazer vencer com as estratégias certas. Então use as estratégias que Deus colocou para a sua vida e tape as fontes do inimigo. Ezequias ergueu os muros, Ezequias colocou torres, Ezequias fechou a fonte do inimigo. Se você fechar a fonte, se você tem sido tomado pela tristeza, feche as fontes que causam depressão e tristeza na sua vida. Não procure aquilo que te entristece. Procure ficar perto das pessoas que te aproximam de Deus. Você precisa tapar as fontes, mas você precisa construir túneis de oração. Você precisa receber da água. Ela que vai te dar o suprimento para vencer de forma sobrenatural. E agora eu te convido a chamar o Espírito Santo. Você que tem usado as estratégias erradas, você vai agora chamar o Espírito Santo para a sua vida, para tomar esse lugar no seu coração que tem sido fonte aberta para o inimigo. Como que você vai fechar essa fonte? Através da presença poderosa do Espírito Santo. Eu te convido agora a adorar ao Senhor comigo. Tem um testemunho na internet que conta a história de um caminhoneiro que ficou preso dentro da cabine e começou um incêndio na carga. E ele clamou muito ao Senhor que desse alguma socorro para ele, uma estratégia, porque ele ia perder a carga e poderia perder a sua vida. E de repente começa a chover. Não havia nenhum sinal de nuvem no céu. Deus, ele tem estratégia que você precisa. Aonde você não vê saída, aonde você não enxerga o milagre, Deus tem a provisão que você precisa. Ele tem as estratégias certas para você vencer. Então eu te convido a adorar comigo. É só o Espírito Santo que vai preencher o seu vazio e suprir a fonte que você precisa.